Boa noite. Boa noite. Aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém pela primeira vez aqui na Casa de Miramês? Oh, maravilha! Sejam bem-vindos, tá? Nossa palestra aqui é de 1h, de 20 às 21. O tema já está aí, né? Wagner Kieser já está conosco também. Se tiverem dúvidas, podem levantar a mão, né, perguntar para o Wagner, né, que ele vai esclarecer para vocês. Tá bom? Meu nome é Antônio. E se depois da palestra quiserem conversar, tirar alguma dúvida, podem procurar também. Tá ok? Então fiquem à vontade. Bom, pessoal, tá aí o nosso tema, né? Nós vamos hoje fazer esse estudo, conhecer um pouquinho aí de nós mesmos, né? O Espírito, que vai ser muito importante para nós. Tá bom? Nós vamos então fazer a nossa prece, vamos acelerar nosso coração, vamos desligar nossos pensamentos da nossa rotina diária. Vamos nos encontrar nesse momento com Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, que nos dá esta oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez aqui na Casa de Miramês, onde já somos amparados com muito carinho, onde já temos esta reunião preparada pela espiritualidade de luz, nos abençoando, iluminando a cada um dos irmãos aqui presentes, que possam nos seus pensamentos nesse momento buscar aquele ente querido, aqueles que estão precisando de amparo, precisando de uma visita, que através da nossa prece, da nossa oração, esses irmãos vão receber nesse momento esse amparo, esse carinho, receber a bênção de Jesus, nosso irmão maior, Miramês e toda a sua equipe que se faz presente. Rogamos a Deus, nosso Pai, pela paz, pela harmonia no coração de cada irmão aqui presente, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Então vamos convidar nosso companheiro Wagner para fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre nós mesmos. O interessante é que, apesar de muitas vezes estarmos dentro da casa espírita e ouvirmos muito falar de espírito, nós temos uma clareza muito precisa de quem somos, como surgimos e quem são aqueles que estão do nosso lado. A gente vê pelos vídeos, pelas redes sociais, algumas mamães que descuidam dos seus bebês, das suas crianças, e de repente, quando elas dão conta de si, os danadinhos desapareceram. E às vezes elas acham eles na cozinha, jogando farinha de trigo para todo quanto é lado, se lambuzando de manteiga, esparramando o que encontram pela frente. E no geral, o que a mamãe faz? Tira foto, faz vídeo e posta nas redes sociais. Nós verificamos que não há nela aquele sentimento de raiva ou de revolta, de angústia pela arte que a criança fez. Vai dar um pouquinho de trabalho para ela. Vai ter que limpar, vai ter que pegar aquela coisinha toda suja, levar para o banheiro, lavar, trocar de roupa e colocar um cercadinho. Esse vai ser o castigo dessa criança. E aí depois ela vai lá na cozinha, limpa aquela sujeira, e se é uma farinha de trigo, ela queria fazer um bolo, então ela põe a criança no colo, vai na venda, compra outra e volta para fazer o bolo. Agora, nós aqui conhecemos as nossas mamães, né? Digamos que nós entramos na cozinha nossa e batemos no pacote de farinha de trigo que estava em cima da mesa para ela fazer o bolo. O que a gente acha que as nossas mamães fariam? Tirariam fotos nossas? Colocariam na rede social?
falaria que olha o que o meu baby fez aqui na minha cozinha, ou mandaria a gente limpar, e ele falaria com a gente, olha, vai lá na mente e busca outra para mim. Vê a diferença de trato? Agora, e se nós olhássemos para aquele indivíduo que está diante de nós, e que nos incomoda, e que nos irrita, e se enxergássemos, através daquele corpo físico, um espírito muito jovem, não seria mais fácil a gente perdoar, compreender a arte e a bagunça que aquele indivíduo está fazendo, apesar dele estar num corpo já amadurecido, de cabelo branco, de barba branca e fazendo coisas de criança? Então é isso que a gente vai ver dentro do estudo de hoje. E já antecipando um pouquinho, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho do fluido perispírito, que inclui o fluido cósmico universal. Então hoje a gente vai ficar com o espírito e na semana que vem, quem tiver a oportunidade, a gente tem um complemento muito interessante sobre perispírito. Agora, o que somos? Conforme a doutrina espírita nos diz, nós somos uma centelha, mas vou começar com uma pergunta que o doutor Dalei fez para Jesus. Ele diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então lhe perguntou, e isso vale para todos nós: o que está escrito na lei? Sabemos? Porque para se cumprir uma lei, a primeira coisa que precisamos fazer é buscar conhecimento dela, saber o que tem dentro da lei, quais são as suas regras. E Jesus continua, ele pergunta ainda: como interpretas o que está escrito na lei? Porque não adianta só saber, nós precisamos conhecer e dar entendimento. Podemos ouvir um estudo, podemos ouvir um padre, um pastor, mas nós precisamos estudar e nós precisamos dar compreensão àquilo que nós estudamos. E aí a doutrina nos diz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, duas questões básicas, a de número 23 e a de número 76. A de número 23 diz o seguinte: o que é o Espírito? E está marcado a letra E de Espírito minúsculo. E na 76, que definição se pode dar dos Espíritos? E a letra E maiúsculo. Qual a diferença dessas duas questões? Então eles dizem na questão 23, o que é Espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável, ser visto, não pode ser pegado. O Espírito. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Porque o espírito, sem o corpo espiritual, não é possível ser visto. Não importa o grau evolutivo do espírito, e não importa o planeta em que ele se encontra, ele precisa de um corpo espiritual para ser visto. E os espíritos que nos cercam, que trazem as lições para nós, eles ainda estudam o que é o Espírito. Mas aqui eles estão no princípio inteligente do universo. E o que é o princípio inteligente do universo? Então vejamos essa imagem. Nós temos ali um princípio inteligente do universo, com a letra E minúsculo. E aí, no livro de Evolução em 2 Mundos, André Luiz diz o seguinte: o princípio inteligente do universo, para alcançar o título, a condição de espírito com a letra E maiúscula, ele percorre um período de 1,5 bilhão de anos. São 15 milhões de séculos.
para que um princípio inteligente surja das mãos de Deus, até o ponto que ele recebe um título de Espírito. E aí eu trouxe um exemplo para a gente ver. Então nós temos ali o princípio inteligente, e a doutrina diz que esse princípio inteligente, ele se desenvolve, ele evolui, modifica, se expande no reino mineral, vegetal e animal. É o que a doutrina nos oferece por enquanto. E aí nós vamos observar que neste momento, depois de 1,5 bilhão de anos, lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então durante 1,5 bilhão de anos, o princípio inteligente se desenvolve, até o momento em que ele se torna espírito. Como é que isso acontece? Exemplo. Então nós temos ali, pode-se dizer que o Espírito são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. É quando na questão 76 pergunta qual a definição do Espírito. Nesse momento, o Espírito agora é escrito com a letra E maiúsculo. E o princípio inteligente, ele funciona exatamente como acontece com a nossa gravidez. Nós temos ali 2 células, embrião e espermatozoide, e durante 9 meses essas células vão se multiplicando, vão se transformando e vão gerando uma individualidade. Enquanto está nessa condição, a nossa ciência, a nossa medicina, que é embrião, zigoto, por fim, feto. Somente no dia que nasce é que tem o nome de João, Maria, Pedro e José. Assim também é com o Espírito. Durante 1,5 bilhão de anos, o princípio inteligente se formula, se modifica, como o exemplo ali da gestação do nosso planeta físico. Então, durante esse 1,5 bilhão de anos, ele reina. Ele passa pelo reino mineral, aonde ele adquire a atração, como se fosse um imã. Pelo reino vegetal, a sensibilidade, que é a percepção das coisas à sua volta, ou seja, o sentido. Eu trago como exemplo, para efeito de percepção, aquelas plantinhas que quando você coloca a mão, ele encolhe as folhas. Ou aquelas plantas onde um inseto pousa nela e ela capta aquele inseto e se alimenta dele. E por fim, no reino animal, aonde ele desenvolve o lado instintivo. É isso que a doutrina fala para nós do princípio inteligente. Feito isso, então, que definição você pode dar dos espíritos na questão 76, que é a letra E maiúscula? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí Allan Kardec diz que a palavra espírito aqui é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. Então, na questão 23, se fala do princípio inteligente e durante 1,5 bilhão de anos ele vai se desenvolvendo. Quando passa esse período, há uma informação dentro da doutrina que fala que é o elo perdido, onde não se tem ainda para nós a explicação do que acontece com o princípio inteligente, que ele chegue à condição de espírito. E aí nós vamos observar que esse exemplo, nós estamos vendo um jovem em que, se nós pudéssemos ver através do corpo físico dele, iríamos ver o corpo espiritual e mais profundamente o espírito. Então a doutrina diz para a gente o seguinte, questão do livro dos Espíritos 88. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Por que ele diz para nós, se quisermos? É porque dentro do nosso dicionário ainda não existem palavras para descrever o que é o espírito. Vou dar um exemplo. No ano de 1500, o Brasil foi descoberto.
Digamos que nós pudéssemos hoje se transportar ao ano de 1500. A gente diria a Pedrópolis Cabral e a Pedrópolis de Caminho. Olha, em vez de você escrever uma carta para o rei, colocar dentro de um navio e fazer com que esse navio percorra durante 3, 4 meses em mar para chegar no rei e dar para ele a notícia, por que você não faz pelo WhatsApp? Pelo vaso de caminho, diria, olha, é uma boa ideia, porque a gente diria, se você fizer o WhatsApp, chega agora lá para o rei. Então ele fala, olha, eu até faço, agora me conta, como é que é isso? Agora imagina no ano de 1500 a gente falar sobre celular, energia elétrica, antena, rede de dados, chip, conta com pelo vaso de caminho, sendo que naquela época não existiam palavras no dicionário com essas definições. Por isso os Espíritos nos dizem, o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. E aí fica fácil a gente compreender que num corpo físico pode haver uma chama, um clarão ou uma centelha. Nós não a vemos, porque os nossos olhos físicos não conseguem enxergar essa centelha. Mas ela existe. Ela está ali. E eles ainda falam que essa chama ou essa centelha tem uma cor que para nós, se pudéssemos vê-la, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. E aí o que eles nos mostram? Que é um caminho evolutivo entre o espírito escuro e o espírito brilho de rubi. E esse caminho evolutivo, ele é composto de milhares de anos e milhares de reencarnações. São muitas milhares de reencarnações. Entre 0 e 100 anos, uma pessoa pode ter um guarda-roupa imenso para vestir. Então, desde bebê, a gente tem a roupinha. Então, o bebê, quanto mais, dependendo do tipo do bebê que temos, ele consome muita roupa durante vários dias e a cada semana, a cada mês, o danadinho cresce tão rapidamente que a gente usa pouco tempo aquela roupa e tem que arrumar outra roupa para ele, outro sapato. E aí nós chegamos à idade de 5 anos, 10, 15, 20 e a gente está sempre trocando de roupa. Então, se o corpo físico, num período de 0 a 100 anos, pode chegar a milhares de peças de roupa, dependendo da pessoa, porque um espírito que precisa se aperfeiçoar entre a condição de espírito escuro até a condição de espírito puro, quantos corpos ele não precisará para fazer isso? A doutrina diz que os corpos são meros disfarces com que o espírito aparece na Terra. Isso está na questão 838A ou 832A, uma dessas duas questões. Os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no planeta, no universo. E aí nós vamos observar que a doutrina diz o seguinte: o que constitui o homem espiritual não é a sua origem. Então ele está falando de que constitui o homem. Não é a sua origem, o fato de ter nascido. E aí a gente tem uma centelha ali, e eles dizem que são os atributos especiais que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando-se um ser distinto, como fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado por uma fieira de animalidades, porque o espírito ele começa lá no mundo primitivo a reencarnar, e durante milhares de anos vai reencarnando até chegar nos dias de hoje, o homem não deixaria de ser homem, já não seria animal, como o fruto não é raiz. Porque nós verificamos que no mundo primitivo, os seres humanos eram muito rudes, mas eram almas jovens, eram almas bebês, eram espíritos bebês.
E aí a doutrina nos mostra o seguinte: o mundo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida. Quando eles falam do mundo, o planeta, o universo de um modo geral. Não. O poder criador nunca se contradiz. Em todas as coisas, o universo nasceu criança. Assim também, o espírito nasce criança ou nasce bebê. E aí eu trago um exemplo para nós aqui: o espírito escuro e o espírito puro. O espírito escuro é um espírito bebê, tão bebê quanto o bebê que a gente carrega no colo. A diferença é que nós temos uma centelha bebê. E o espírito rubi é o espírito puro, o espírito que nós já conhecemos como, por exemplo, o Cristo. E aí a gente observa que entre um e outro há milhares de anos e milhares de reencarnação. Então, da mesma forma que o bebê surge pequenino e durante alguns anos vai crescendo e se torna adulto, e depois de idade, com 50, 100 anos, o espírito também passa por esse mesmo percurso. A única diferença é que o espírito bebê, para alcançar a fase de espírito criança, são milhares de anos e milhares de reencarnação. E o que vai acontecer é que quando o espírito alcança a idade de espírito puro, ele não deixa de existir, pois o espírito é eterno. E já o corpo físico, aos 50, aos 100 anos, deixa de existir. E aí a gente observa que o que acontece? Nós temos ali o lado natural e o lado espiritual. Quando o espírito bebê escuro nasce e surge, depois que ele passou daquela gestação de 1,5 bilhão de anos, em que ele começa a reencarnar, e lá em cima o espírito cor de rubi, quando começa a reencarnar, como Cristo aconteceu, o que nós vamos observar é que para que o espírito bebê alcance a condição de espírito cor de rubi, ele passa pelo período de espírito criança, espírito jovem, espírito adulto sem instrução. O que é o espírito adulto sem instrução? É um espírito inteligente, inclusive faz matemática portuguesa, descobre as coisas, vai para o espaço, é um cientista evoluído. Porém, ele tem um detalhe: ele não crê em Deus. Então, essa definição é didática só para a gente compreender que há o espírito adulto, mas ele não crê em Deus. Há o espírito adulto que já crê em Deus. E há o espírito adulto que crê em Deus e nos espíritos. Então, com essa definição aqui, nós vamos perceber que há uma escala evolutiva entre os espíritos. E aí vem a questão: como é formado o nosso lar? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, qual a idade espiritual deles? Porque muitas vezes, se observarmos, nós estamos aqui na casa espírita. Onde estão os nossos familiares? Por que não frequentar a casa espírita? Vão dizer para nós o seguinte: eu não acredito nessas coisas. Não, isso não é coisa de Deus. Não, eu tenho mais coisa para fazer do que me preocupar com religião. E nós, por que estamos aqui? Qual a diferença que existe entre nós e eles? Qual a diferença que existe entre aqueles que nos aborrecem, que nos incomodam, e nós? E qual a diferença que existe entre nós e o Chico Xavier, que viveu uma vida na simplicidade e auxiliando aqueles que estavam à sua volta? Um Emmanuel que nos traz a mensagem do mundo espiritual, mas que nos relata diversas reencarnações no mundo físico. Qual a diferença nossa entre Paulo de Tarso
que muitas vezes nós nos encontramos lendo e estudando a sua matéria. E qual a nossa diferença entre nós e o Cristo, que foi preso e quando estava sendo levado por Gólgota para ser crucificado, os soldados batiam nele e perguntavam: Mestre, profetiza para nós quem te bateu? E ele, muito tranquilamente, com o maior esforço e sacrifício, carregou a sua cruz até o morro. Pacificamente e não passivo, que são coisas diferentes. Passivo é quando a gente fica olhando o teto cair e não fazemos nada. Pacíficos é quando estamos diante de uma dificuldade e buscamos resolver o problema sem violência. E ele pacificamente aceitou ser preso, ser crucificado. Qual a diferença de nós para cada uma dessas individualidades? Porque eles, em alguns momentos, têm mais calma do que nós, ou em alguns momentos são mais temperamental do que nós. Pelo que a doutrina nos informa, a diferença fica em função dessa escala evolutiva. Essa coloração é uma coloração didática para a gente estudar, porque isso não está dentro da doutrina, mas nos permite fazer uma ideia daqueles que estão à nossa volta, de como é constituída a nossa família. Quais são aquelas pessoas que convivem conosco e qual é o grau evolutivo delas e nosso. Quando nós estamos em casa e que um irmão nos aborrece, o que fazemos? Sabemos que o Evangelho de Cristo pede para nós perdoarmos. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o nosso irmão, desde pequeno, nos aborrece. Qual a razão? E aí nós temos pais e filhos com grandes divergências e diferenças. Qual o motivo? É um filho que procura ser paciente e um pai destrampelhado. Outra hora é o inverso. É um pai equilibrado, puxando as rédeas de um filho extremamente desorientado. E no caso de esposo e esposa? No início, uma tranquilidade, depois, graves problemas. Qual a nossa posição ali naquela evolução ali? E aí eles nos dizem o seguinte: se nós nascemos muitas vezes, por que nós não lembramos das existências passadas? Qual o motivo pelo qual nós não conseguimos enxergar as outras existências? O que acontece é que quando um bebê nasce, ele tem uma coisa novinha nele, que é o cérebro. E tudo o que nós fazemos, nós dependemos da nossa estrutura física. O tato, para perceber as coisas, o olfato, o cheiro, a audição, a visão, o paladar. Todos esses elementos é processado pelo cérebro. E aí a gente vai observar que um bebê, quando nasce, ele não sabe nada. Não tem absolutamente nada dentro do cérebro dele. E aí o que a mamãe tem que fazer? Todos os dias, repetidamente, ensiná-lo a amamentar, depois a comer, a lavar, se trocar, ir no banheiro, tomar banho, vestir roupa, andar, falar, mais tarde escrever. Mas se nós já nascemos muitas vezes, por que não lembramos disso? Porque como nós nos manifestamos através do corpo físico,
o nosso cérebro está branquinho, nós precisamos enchê-lo de informação. E aí todos nós, sem exceção, precisamos da mamãe e do papai para nos ajudar a chegarmos ao estágio em que nos encontramos hoje. Eles nos ensinaram a fazer as coisas diariamente. E a cada vez que eles ensinam as coisas, a gente vai escrevendo na memória a informação. Pois bem, com o passar do tempo nós crescemos, nós passamos a escolher se vamos para a escola ou não. Se vamos para a escola, nós decidimos o que vamos estudar e na quantidade que vamos estudar. E em todos esses momentos nós estamos escrevendo na memória. E aí o que a doutrina nos informa? Que o espírito, quando ele é bebê e que ele está lá no mundo primitivo e que ele nasce no corpo físico, o que ele tem? Ele tem um corpo físico, cérebro branquinho. Só que o espírito bebê, lá no mundo primitivo, que está no corpo físico, ele consegue aprender as coisas que vão acontecendo lá no mundo primitivo e ele não tem nenhuma bagagem espiritual para ajudá-lo a desenvolver o seu crescimento físico. E a gente vai observar que quando o espírito bebê começou a sua jornada evolutiva, ele não tem nada escrito na memória espiritual. À medida em que o espírito avança, evolui, como por exemplo Cristo, e que ele tem uma vida espiritual bastante adiantada, quando ele nasce no corpo físico, a memória física também dele é branquinha. Tanto é que Maria teve que dar banho nele, amamentá-lo, cuidar dele. José ensinou o ofício, ensinou a falar. Só que Jesus, por ser um espírito extremamente evoluído, ele carrega uma bagagem espiritual muito grande. Então, a cada vez que ele escreve na memória física uma informação, a sua memória espiritual traz para ele dados que permitam ele compreender as coisas na vida terrena. Nós que estamos aqui, nós já temos bastante idade física. Qual a nossa disposição para estudar a doutrina dos Espíritos e compreender o que eles nos trazem? Para que possamos escrever na nossa memória física e, através dessa memória física, podermos completar com a nossa memória espiritual. Quando a gente está numa sala de aula, depois de 40 minutos o professor falando sobre física, ele pergunta: pessoal, vocês entenderam? Daí a turma diz: olha, professor, eu não entendi nada. E o que ele fala? Não é possível. Alguma coisa vocês têm que ter entendido. Porém, um dos alunos da sala de aula levantava e falava: professor, eu entendi tudo. Qual o motivo pela qual ele conseguiu entender o que o professor falou e nós não? A razão é muito simples. É que à medida que o professor vai dando para ele a informação e vai escrevendo na memória física aquela informação, a sua memória espiritual, a qual ele já vivenciou aquela matéria em outras existências, vão potencializando o seu entendimento. E aí nós vamos observar que no livro A Gênesis diz o seguinte: o fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação que aumenta à medida em que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos toda a consciência de si próprio. Então a doutrina nos diz que toda vez que um espírito, não importa o seu grau evolutivo, reencarna, se associa ao corpo de um bebê, ele vai adormecendo a sua memória espiritual e ele não consegue lembrar das existências passadas. O que ele consegue fazer ao longo da existência física em que ele se encontra é, à medida em que ele estudar, ele vai clareando o entendimento da vida espiritual. E eles dizem que de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades
que se desenvolve à proporção que se formam e consolidam os órgãos, o que lhe hão de servir nas manifestações. Então, à medida em que o corpo físico amadurece, o espírito vai tomando conhecimento de si. E quando ele estuda, ele consegue buscar conhecimento das existências passadas. Indo um pouco mais à frente, deixa eu ver aqui. Nós vamos observar que no mundo primitivo, os espíritos bebês, eles vestiam roupas primitivas. E ao longo de milhares de anos, eles foram evoluindo e se melhorando, e com isso o corpo também se melhora. Então a gente vê que a cada período, as famílias vão se tornando cada vez mais sofisticadas. E aí, uma coisa que a doutrina nos diz, que os mundos, eles sofrem melhorias, de mundos primitivos para mundo de expiação, prova, mundo de regeneração, mundos felizes e puros. A doutrina diz que nós estamos nos mundos de expiação e provas e perto de ir para o mundo de regeneração. E os bebês, como que ficam quando eles estão lá no mundo primitivo? A doutrina nos mostra que conforme a evolução do espírito, é também a evolução do planeta. Então, nos mundos primitivos, nós temos os espíritos bebês. E também tem os espíritos crianças. Igual na escola, que nós temos a maternidade e temos o primáriozinho, a escolinha de criancinhas. Quando o espírito alcança a condição de espírito jovem, o planeta se torna de expiação e prova. Depois, espíritos adultos, e aí, à medida que vai evoluindo, vão para mundos de regeneração, felizes e puros. E o que é interessante, quando os espíritos bebês surgem no planeta, que é o planeta primitivo, ficam sozinhos, à mercê da natureza, Deus é sábio. O que a gente faz em casa quando nós saímos e temos crianças grandes e crianças pequenas? A gente diz assim: olha, estou saindo, você fica e cuida dos seus irmãos. E é assim que Deus faz. Ele pega os espíritos de melhor condição evolutiva e faz com que esses espíritos partam para outros mundos para ajudar. Então, o espírito mais elevado desce para mundos primitivos. Espíritos mais estudiosos dentro de um planeta e que tiram boas notas vão para mundos mais elevados. E espíritos felizes também descem para mundos de expiação e prova para ajudar. E espíritos que estão na nossa terra com provas e expiação vão para mundos primitivos. E à medida em que o espírito alcança a sua missão, ele retorna ao seu planeta. Por que essa importância, essa informação? Porque a doutrina diz que, com efeito, ponderais que nos vossos lares possivelmente nascem crianças, cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. Então, os nossos lares são compostos por espíritos de diversas naturezas. Se observarmos essa família, qual a natureza dos espíritos ali encarnados? Nós temos o papai, a mamãe e 2 filhos. Então a gente vê que o papai é um espírito que na nossa escala evolutiva teria, digamos, uns 25 anos. Nós sabemos que espíritos que já reencarnaram milhares de vezes. A mamãe é um espírito com conhecimento maior do que o papai.
A filhinha é um espírito que tem a mesma natureza do papai. Já a criança é um espírito com uma condição mais evoluída do que o papai e do que a mamãe. Bom, o que acontece quando a gente conhece um lar? A gente diz o seguinte: tal pai, tal filho. Por quê? A natureza de atividade daqueles dois é tão idênticas que a gente dá essa classificação. E muitas vezes os espíritos são ou evoluídos ou são espíritos mais jovens. Então, muitas vezes a gente fala assim: se eu fosse esposa daquele sujeito, eu abandonaria. Porque não tem cabimento que ele faz na vida, e no lar e na casa. Se eu fosse o pai daquela criança, eu esganaria. Porque a gente não tem paciência com aqueles que estão à nossa volta ou que a gente vê fazendo alguma coisa. Mas se a gente observar, a mamãe ali é um espírito com um grau evolutivo mais acentuado. Qual a função dela? Cuidar do esposo, ajudá-lo a se melhorar. Qual a função dela em relação à filha? Mesma coisa, cuidar da filha, ajudá-la a se melhorar. E a função dela em relação ao filhinho, que é o espírito mais evoluído do que ela? Nos primeiros dias, dar sustentação para esse espírito que está no corpo frágil, bebê, e que precisa de amparo e de auxílio. Ao longo dos anos, esse espírito no corpo bebê se torna criança no corpo físico. Precisa da ajuda da mamãe e do papai para se alimentar, trocar de roupa e ir para a escola. Quando o espírito alcança naquele corpo a condição de jovem, aí o que acontece? A mamãe e o papai nem sempre já precisam de dar cuidados a esse espírito. Ele já dá conta de se virar. E quando ele se torna adulto, é um espírito encarnado naquele lar que vai dar suporte à mamãe, o papai e a filhinha. Se a gente observar, nós conhecemos uma família dessa, mas a gente não dá atenção a isso. José, Maria e Jesus. Nós estamos aqui hoje estudando Jesus, seus ensinamentos. No entanto, ele esteve num corpo bebê. José e Maria eram espíritos de grau evolutivo expressivo. Mas Jesus é o modelo e guia que Deus nos ofereceu aqui na face da terra. Mas Jesus precisou de ter os cuidados de José e Maria enquanto pequenino. Disse no Evangelho que aos 12 anos, numa viagem, José e Maria acharam que Jesus estava com outros parentes e voltaram para casa. E descobriram que ele não havia viajado com eles. Tiveram que voltar e encontraram Jesus na sinagoga, discutindo e conversando com os doutores da lei. Então a gente verifica que o espírito à nossa volta, ele tem um grau evolutivo que pode ser equivalente ao nosso, maior do que o nosso ou menor do que o nosso. Na doutrina dos Espíritos, no livro 888A, diz que nós estamos entre dois espíritos. Um que mais sabe nos ajuda e um que menos sabe, nós temos a tarefa de auxiliá-lo. Então, no nosso conjunto familiar, nós estamos no meio de espíritos que ou podem nos auxiliar ou precisam do nosso auxílio. E aí vem a questão: qual é a nossa disposição para perdoar? Qual é a nossa disposição para compreender? E aí eu trago uma família exemplo para a gente entender como é a constituição familiar. Na doutrina diz o seguinte, que quando o espírito está lá no mundo espiritual, antes de nascer, ele diz o seguinte:
Quando o espírito volta à vida anterior, quando nós estamos no mundo espiritual, antes dessa encarnação que nos encontramos, diante dos nossos olhos se estende toda a vida pretérita. O espírito fora do corpo físico, ele olha para o passado, ele vê as faltas que cometeu, com quem cometeu, e procura, então, e que deram motivo ao seu sofrimento, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar. Escolhe provas iguais a de que não soube aproveitar ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Com base nisso, vejamos essa família que eu trago. Nosso lar, André Luiz. Eu creio que muitos de nós já lemos os livros que André Luiz já trouxe para nós através do Chico Xavier. E quem leu o livro Nosso Lar, no capítulo 16, Confidências, há um relato bastante interessante da mãe de André Luiz. Ela diz o seguinte: olha, eu preciso reencarnar para ajudar o seu pai e as suas irmãs. Porque o esposo dela, Laerte, havia desencarnado e estava lá no umbral, e um espírito de um grau evolutivo expressivo. As duas irmãs, não temos uma ideia do grau evolutivo delas, mas não foram meninas muito fáceis e estavam lá no umbral também. Uma das irmãs, a terceira, tinha uma estrutura evolutiva boa e, depois de desencarnar, foi para o nosso lar. O André Luiz, para quem já leu o livro, sabe que quando desencarnou foi para o umbral e ficou 8 anos lá, até ser resgatado. Bom, e aí nós temos aqui o André Luiz, quando estava encarnado. Nós temos a mãe, o pai Laerte, a irmã Luísa, a Clara, a Priscila. O nome Clara e Priscila, deixa eu botar no livro, tá assim. Então, essa é a família do André Luiz quando estava encarnado, tanto quanto a nossa família, por exemplo. E o que acontece? André Luiz desencarna. Aqui eu tenho uma classificação do grau evolutivo dos espíritos. Então, André Luiz desencarna. Tem um outro detalhe também. O pai de André Luiz, Laerte, ele é uma pessoa séria, respeitava a sociedade como um todo e a igreja. Só que tem um detalhe: ele tinha 2 amantes. Os nomes delas não estão no livro, mas eu coloquei aqui só para a gente compreender: Amanda e Anabel. Quando então Laerte desencarnou, ele foi para o umbral. E por que ele foi para o umbral? Porque quando ele desencarnou, as 2 meninas que eram amantes dele estavam já no mundo espiritual, jovens, desencarnaram mais cedo, esperando por ele. Quando ele desencarnou, se juntou com eles e foram para o umbral. E aí, como é que a mãe do André Luiz ia ajudar o Laerte e as 2 irmãs? Ela teria que reencarnar, teria que vir um espírito na condição de esposo dela, e depois ela teria que receber a filha Clara, que estava no umbral. Ela teria que receber a outra filha, Priscila, que estava no umbral. E ela iria receber o Laerte, que estava no umbral e que no passado era seu esposo, como filho agora. E o mais interessante, o Laerte não podia vir sozinho.
era necessário trazer junto os dois espíritos femininos que na existência passada foram amantes do Laerte. Dá para a gente ter uma ideia de quão difícil é o conjunto familiar constituído dessa forma? Por isso que quando nós temos uma compreensão de que somos espíritos e que o corpo físico é só uma vestimenta que o espírito utiliza para surgir no planeta, para surgir no mundo e para se aperfeiçoar, isso nos permite, dentro do conjunto familiar e dentro da sociedade onde nós nos encontramos, olhar para aqueles que estão diante de nós e pensarmos qual grau evolutivo pode ter esse indivíduo que está fazendo algo dessa natureza. Não pode ser um espírito muito evoluído. Não pode ser um espírito amadurecido. Não pode ser um espírito que carrega conhecimento ao qual eu já tenho. O conhecimento que eu tenho é fruto das diversas reencarnações que eu tive, é fruto das diversas dificuldades que eu experimentei e é fruto do esforço, do estudo que eu faço em cada época reencarnatória que eu me disponho. Então nós vamos verificar que dentro de um conjunto familiar, muitas vezes nós temos grandes dificuldades entre mãe e filhos, entre pais e filhos. E a doutrina nos mostra que muitas vezes o nosso conjunto familiar é constituído de espíritos que nas existências passadas se comprometeram gravemente com faltas as quais precisam corrigir hoje. Por exemplo, cometemos faltas durante essa existência. Cada um de nós pode consultar a sua própria consciência. E nessas faltas que nós cometemos, nós ferimos alguém, nós deixamos alguém aborrecido, nós tiramos a riqueza de alguém, nós tiramos a felicidade de alguém, nós tiramos a vida de alguém. E precisamos corrigir isso, porque, como a gente verifica, o espírito, ele é eterno, ele não morre. E se nós estamos aborrecidos com alguém aqui, ou se tem alguém aborrecido conosco, nós precisamos encontrar com esse alguém e nos tornar amigos novamente. Jesus diz: perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E ele ainda nos diz: se vai fazer uma oferenda a Deus, se tem algo contra o seu irmão, volte, concilie-te com ele e depois faça a oferenda. E nós passamos às vezes uma encarnação inteira aborrecido com alguém. Ou alguém passa uma vida inteira extremamente chateado conosco, com alguma coisa que fizemos. Então, a família que temos hoje, ela é a soma de diversas reencarnações, com diversos espíritos aos quais nós precisamos nos ajustar. E se nós temos essa compreensão de que não somos perfeitos, e que aqueles que estão ao nosso lado estão também buscando a perfeição a qual nós estamos trabalhando para isso, nós precisamos compreender, pois a doutrina nos oferece esse recurso intelectual, quando estudamos, de que a diferença que existe entre nós e o outro está na diferença do grau evolutivo. Então, aquele que não crê em Deus não é um sujeito ateu que não gosta da vida ou que não compreende as coisas. É somente uma alma jovem num corpo adulto vivendo junto de nós.
Aquele indivíduo que crê em Deus, mas não crê nos Espíritos, não é alguém que não seja temente a Deus, mas é alguém que ainda não alcançou a escolaridade da vida espiritual. E aquele que se encontra dentro da casa espírita, que crê em Deus e nos Espíritos, para alcançar a posição de Jesus, é necessário se esforçar um pouco mais, pois ele disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí, para a gente ir para o nosso finalzinho, eu trouxe essa imagem para nós. Dois seres humanos que morreram, os espíritos se afastaram do corpo físico, e ali ele vai mostrar as diversas reencarnações que os espíritos tiveram. Renascem juntos, em épocas diferentes. Observe que agora ele tem dois meninos. Pedintes. Agora observe que nós temos duas meninas. Reis. O espírito, quando alcança a condição de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar, porque ele já aprendeu a lidar com a matéria. Então ele vive no mundo espiritual servindo a Deus e ajudando nós outros que estamos em processo de aprimoramento. Se a gente observar aquelas duas centelhas que estão acima ali, são espíritos, não tem sexo como nós entendemos. Porque para nós sexo é menino e menino. O espírito ele pode nascer em qualquer corpo, tanto masculino quanto feminino. E é dessa forma que o espírito vai se tornando um espírito bissexual, como diz a doutrina. Ele aprende as lições do lado masculino e ele aprende as lições do lado feminino. Ele sabe ser rígido quando necessário, e ele sabe ser dócil quando precisa. Quando a gente estuda Jesus no Evangelho, a gente vê os momentos em que ele dá maior bronca no pessoal. Ô raça incrédula, até quando estarei com vocês? Não conseguiram expulsar o demônio porque não tinham fé do tamanho de um grão de uma mostarda. A gente vê quando diz que ele entra no templo e espanta os mercadores. Mas nós vamos ver ele conversando com Maria de Magdala, com Joana de Cusa e mesmo com Pedro, trazendo uma suavidade e uma sublimidade que somente o ser feminino tem. Então, o espírito ele nasce uma hora rico, outra hora pobre. Uma hora numa determinada região rica, outra hora numa região mais simples. E aí a gente termina com essa mensagem dos Espíritos, em que eles dizem o seguinte: assim reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade em pensamento, palavras e ações.
E vos digo que aquele que em sua alma não tem sentimento de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si mesmo, se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo. E por fim, no livro dos Espíritos, na questão 83, eles dizem assim: há muitas coisas que não compreendeis, como a gente falou um pouco dos Espíritos aqui, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para as revelais. O filho não compreende tudo que o seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. É tudo que podemos, por agora, dizer. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Semana que vem a gente tem um material bastante interessante, mais completo também, sobre perispírito. E eu guardo com vocês aqui. Próxima segunda. Obrigado, então, Wagner. Então, já está feito o convite aí, né, pessoal, para dar sequência no estudo aí. Para mim, é o perispírito? Perispírito, é bacana. Vocês já começaram a ver hoje, né, a evolução, a nossa evolução, né, para estarmos hoje aqui, onde estamos. Uma caminhada pequena, né, Wagner? Alguns milhões de anos aí, né? De reencarnação, para você ver. E nós temos que continuar, né, pessoal? Porque, como espíritas, nós acreditamos na vida após a morte. Então, nós queremos chegar aonde? Espíritos puros. Então, hoje nós estamos aqui, mas a caminhada ainda é um pouco longa. E nós vamos continuar aprendendo, estudando, né, como vai vir aí na segunda agora do perispírito, né, que vai trazer muito engrandecimento para nós aí. Trazer para vocês aqui alguns recadinhos. Nós estamos aí já com alguns cursos na Casa Miramês, inclusive já se encontra lá no quadro, lá na entrada, lá na recepção, e curso de recepcionista. Vai acontecer dia 11 e 18 de fevereiro, de 14 às 17 horas, presencial. Este vai ser presencial. Então tem a inscrição lá na recepção, quem se interessar pode procurar lá no setor. E já está acontecendo, né, o curso de tarefeiro voluntário, todas sexta-feira, de 19h45 às 21h15. Esse não precisa de inscrição, é só comparecer aqui na sexta-feira, que vai ser direcionado para a sala. Esse curso, gente, é uma preparação para aquele que tem interesse de ser um voluntário numa casa espírita. Ele vai ter o conhecimento todo, né, de que é uma tarefa na casa espírita, como começou a doutrina espírita, o entendimento da doutrina espírita. Então é um curso interessante, um curso de 3-4 meses aí. Quem tiver interesse, sexta-feira, 19h45, só chegar aí na recepção, tá ok? E o próximo curso que vamos ter aqui na casa vai ser o curso de estudo e prática da mediunidade. Vai acontecer, iniciar dia 3 de março. O horário, sexta-feira, 19h45 às 21h15. Né? Inclusive esse curso, ele vai ser presencial e online. Tá? Quem quiser fazer também online, pode fazer. Vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é a ficha de inscrição, tá? Tem que ser feita a ficha de inscrição para iniciar o curso lá, tá ok? Então dia 3 de março inicia esse curso, ok, pessoal? Então nós vamos finalizando, né? Agradecendo a todos pela presença de estar aqui na Casa de Miramês. Nós vamos ter após a prece, nós vamos ter aqui o passe. Quem tiver interesse do passe pode permanecer aqui no salão, permanecer em silêncio, fazer uma fila aqui, né, no corredor. E nós vamos fazer a nossa prece final então. E nós vamos iniciar agradecendo, por estarmos aqui hoje,
de estarmos aqui na Casa Milanês, pelo amparo, pelo atendimento da espiritualidade amiga, que já nos acolheu, nos trazendo a preparação para o espírito, cuidando do nosso corpo físico, agradecendo a Milanês, a equipe, que abre as portas para nós, para termos aqui um entendimento sobre a doutrina espírita, de crescimento, de evolução, para cada ser aqui presente. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, e pedindo também para que possa acompanhar cada irmão que se faz aqui presente no retorno aos seus lares. Que a paz, a harmonia esteja no coração de cada um, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e segunda.